Olá, meu nome é Felipe Alcuri, venho aqui a convite da equipe de organização do encontro Nossa Cultura, conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória num trabalho de gestão de conflitos, de facilitação de diálogo, que é um trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, com mais alguns parceiros e parceiras, e falar um pouquinho para vocês sobre um dos temas que me fascina demais nessa trajetória da transformação de conflitos, que é a comunicação não violenta. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saudar toda a irmandade, toda a comunidade que vem acompanhando esse encontro, já realizado há tantos anos, Nossa Cultura. Parabenizar pela iniciativa, que isso possa fortalecer cada vez mais a nossa união e a nossa irmandade. Bom, o início da minha trajetória no estudo da comunicação não violenta se confunde muito com a história da minha vida. Eu sempre tive um perfil mais conciliador, mais de escutar do que de falar. E isso em diversas situações me colocou em maus lençóis, porque por muitas vezes eu cedia e deixava de buscar ou de alcançar aquilo que eu queria para que o outro pudesse ter um resultado positivo para ele. Então, muitas vezes em negociações e relações, eu achava mais interessante eu me encolher, né, me ausentar, me anular, para que a vontade do outro pudesse ser atendida. Eu gostava de ver essa satisfação no outro. E com o passar do tempo eu vi que isso era extremamente insustentável. Vi em mim mesmo, né, sentimentos de frustração, de tristeza, de desânimo. E ao analisar esses sentimentos, eu comecei a perceber que eu precisava mudar de estratégia, eu precisava fazer alguma coisa. Mas eu não tinha esse perfil de afrontar, de confrontar. Nunca fui muito ligado em competição, em confronto, em debate, né? E, e quando fui para a minha formação profissional no curso de Direito, eu me deparei com um sistema também que era extremamente adversarial, de confronto, de para um vencer, o outro tem que perder. E no meio de tudo isso eu encontrei um sistema de trabalho que é conhecido como mediação de conflitos. E na mediação me encontrei, estudei muito mediação, comecei a trabalhar muito, desenvolver muita prática. E dando aula de mediação de conflitos, uma aluna minha me procurou perguntando se eu conhecia a comunicação não violenta. Eu, de imediato, achei estranho. Achei que era alguma coisa muito doce, algo quase como uma regra de etiqueta, né? Como eu vou me comunicar não violentamente? Achei que era uma comunicação dócil e frágil. Mas mesmo com esse julgamento, né, esse preconceito estabelecido, eu decidi estudar. E quando eu fui conhecer efetivamente a comunicação não violenta, eu percebi o potencial que ela tinha e tem de facilitar um processo de autoconhecimento, de investigação, de desenvolvimento, de uma observação do mundo um pouco mais despida de julgamentos, né? Um pouco mais afastada de avaliações, né? Que traz a importância da investigação dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? Qual a importância disso, né, que está acontecendo dentro de mim para a história da minha vida. A investigação daquilo que realmente é importante para mim, né? O que eu quero para a minha vida, o que eu quero proporcionar aos outros, né? Para a minha comunidade, para o meu grupo, para a minha família. E como que eu posso comunicar tudo isso? Como que eu estendo essas informações todas nas minhas relações, né? Eu não sou um indivíduo sozinho, eu não sou uma ilha, né? Eu conheço pessoas, me relaciono com pessoas o tempo inteiro. Como que eu poderia trazer mais qualidade, verdade, autenticidade e conexão
nessas relações. E foi dentro disso, né, dentro desse cenário de autodescoberta e autoinvestigação, que eu conheci a comunicação não violenta. Eu acho um trabalho um pouco difícil conceituar exatamente o que é comunicação não violenta, mas eu posso me valer de algumas palavras que o precursor, o fundador, o pesquisador que iniciou esse trabalho trouxe a respeito desse processo. Né? A comunicação não violenta foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E ele, no contexto de vida dele, né, durante a infância dele, ele viveu em um bairro que passou por processos muito fortes envolvendo a questão da segregação racial. Ele conta nas obras dele que em um determinado momento ele e a família tiveram que ficar trancados em casa durante algumas semanas, porque ondas de ódio e revolta envolvendo questões raciais tomaram conta do bairro e muitas pessoas morreram durante esse período. E isso marcou a vida dele. Né? E ele diz também que sempre chamou a atenção dele na prática, porque algumas pessoas conseguiam viver plenamente e reagirem positivamente diante das circunstâncias da vida, e porque outras pessoas tinham um perfil de uma reação mais sofrida, eram mais tristes ou penavam mais diante das circunstâncias. E ele começou a, dentro desse estudo, perceber a importância do processo comunicacional, né? Percebendo que na nossa sociedade, a nossa cultura, que é uma cultura predominantemente uma cultura de dominação, de competição, nós temos uma forma de nos comunicarmos baseada em julgamentos, em comparações, né? Em medidas tomadas para um que não servem para outro. E como isso vem causando angústia e sofrimento para as pessoas. E dentro desse processo ele começou a perceber o valor que a escuta tem, né? O valor que a conexão, né? Aprofundar a conexão entre as pessoas tem. Né? E ele baseou a comunicação não violenta em um caminho de duas voltas, assim, que seria a expressão autêntica daquilo que eu tenho dentro de mim. Como que eu posso fazer para expressar aquilo que eu realmente sinto e percebo dentro de mim, sem que isso seja uma agressão, uma dureza, um ataque em direção ao outro. E da mesma maneira, do outro, como que eu posso receber e escutar empaticamente, né? Procurando realmente entender o que se passa na vida do outro. Então seria esse caminho de ida e volta, né, dentro das nossas relações. E ele também diz que a comunicação não violenta é um lembrete, é um processo para sempre nós termos em mente aquilo que realmente é importante para a gente, né? A interdependência, né? As nossas necessidades humanas universais. E como que o atendimento a essas necessidades, o olhar para essas nossas necessidades fundamentais impacta em nós, gerando sentimentos, gerando emoções, e como que nós podemos trabalhar com isso sem sermos tão dominados por esses sentimentos, regidos, né, direcionados por eles, para que a gente possa olhar atentamente para eles e perceber como isso impacta as nossas decisões. Acho que de maneira bem simples isso seria a comunicação não violenta, bem simples, né? E posso dizer que o impacto da comunicação não violenta na nossa vida comunitária realmente é muito grande, porque nós começamos a perceber uma atenção e um cuidado muito maior de um com o outro. Né? Eu me coloco como peça fundamental dentro dessa teia que interliga essas nossas relações, mas assim como eu sou uma peça fundamental, o outro também é. Então eu presto muita atenção naquilo que é importante para mim e como isso me impacta, mas eu também devolvo esse olhar para o outro. Né? Eu não tenho dúvidas que aqui na nossa comunidade
a comunicação não violenta nos últimos anos vem fazendo muita diferença. E uma prova disso é o interesse contínuo da nossa Irmandade no estudo e no aprofundamento dentro desse tema, né? A gente aqui na nossa comunidade tem muitas pessoas que têm livros da CNV, têm procurado estudar, né? A gente conversa muito sobre essas questões, né? E temos uma abertura muito grande para nós trazermos aquilo que é importante para a gente, procurando nos despir, né, de julgamentos e de avaliações. Não que seja possível não olhar, não julgar, não avaliar, isso está tão dentro da gente, né? Mas que a gente possa pelo menos perceber que isso existe e possa, em determinado momento, afastar um pouco o julgamento e a avaliação para poder olhar para o outro, né, para a sua história, para a sua vida e reconhecer verdadeiramente o outro. Considero essa questão bastante importante dentro da nossa Irmandade. Eu trabalho bastante, eu gosto de trabalhar, eu acho que isso tem muito a ver com a minha origem familiar, né? Sempre vi muita dedicação, muito empenho no serviço profissional dentro da minha casa, sempre houve essa valorização da responsabilidade. E dentro da minha história no Daime, o meu padrinho, né, o homem que me acolheu e me recebeu e sempre me apoiou muito, é o padrinho Pedro Dário, humilde e trabalhador. Então ele sempre conferiu para a nossa Irmandade esse aspecto de que o Daime é responsabilidade, né? E ele dizia que bater maracá e cantar inário dentro da igreja qualquer criança faz, né? Essa é a parte fácil, difícil é lá fora, né? Então eu enxergo o Daime como o meu combustível, né? A doutrina é o meu combustível para eu me abastecer, me fortalecer e ir para o mundo trabalhar, desenvolver essa atividade, né, esse trabalho de pacificação, esse trabalho de resgate da comunicação, fortalecimento do diálogo. Em diversos momentos eu já me deparei com situações muito complexas de conflitos avançados, né? A gente usa o termo conflitos escalonados, né? Quando a coisa já avançou para um determinado ponto que dá arrepio só de olhar, né? Só de pensar a gente já fica tenso. E de repente eu vou para a igreja e participo de um trabalho de concentração e o Daime entra e encontra essa tensão em mim, essa dúvida, e me limpa, me fortalece, me corrige, me estimula, incentiva e me mostra que existe uma força prevalecendo e superior a tudo. Então, eu sou um dos batalhadores que procura conciliar extremamente o cumprimento do calendário com as atividades profissionais. Se eu tenho que dar aula no dia seguinte, 7h30 da manhã, eu estou ali na concentração e 7h30 da manhã estou ali dando aula. Não deixo de cumprir com os meus compromissos profissionais e nem com os meus compromissos devocionais. Eu acredito que a gente consegue conciliar as coisas, né? Existe uma decisão interna de poder conciliar e levar isso adiante, né? Não encontrar obstáculo, né? Eu não tenho dúvida que o Daime dá força para a gente dar conta de tudo isso. E nas minhas atividades profissionais o que eu vejo o Daime atuando é isso. Eu já participei de diversas mediações de conflitos familiares em que eu estava numa mesa de negociação e tinha hora que eu achava que era uma mesa branca de negociação. Eu percebia a espiritualidade agindo nesses trabalhos de pacificação também, né? Então eu não tenho dúvida de que qualquer um de nós que se disponha a realizar um serviço bem feito e que seja esse serviço em benefício da humanidade, de si mesmo e do outro, o Daime está ali. E está ali dando força, está ali apoiando, né,
construindo estrutura para que o nosso trabalho seja bem desenvolvido. E eu acredito muito que nós, fardados, nossas comunidades, né, a doutrina é o que nós espelhamos. Então eu procuro ter muito cuidado nas minhas atividades profissionais, seja como professor universitário, seja como mediador, como facilitador de círculos, né, instrutor, né, de cursos. Eu procuro sempre considerar que eu estou ali representando também a doutrina, muito embora eu não me exponha como daimista, né, mundo afora, mas quando alguém descobre, a minha alegria é alguém descobrir que eu sou daimista e a pessoa pensar, pô, esse negócio aí deve ser bom, porque o Felipe é um cara positivo, do bem, tá sempre harmonizado, equilibrado. Então eu procuro fazer dessa maneira na minha atividade profissional, no andamento das minhas obrigações junto ao mundo material, né? Não acho que nós devemos nos dedicar única e exclusivamente para a doutrina, né? Espiritualmente. Eu acho que tem muita coisa na matéria para ser feita, né? Tem muito trabalho social, muito trabalho junto às comunidades para ser desenvolvido. E eu acho que a gente tem que usar o Daime como combustível para tudo isso. E nessa edição do Encontro Nossa Cultura, o tema é a verdade como proteção. Que verdade é essa? O padrinho dizia que a verdade é Deus, e Deus é o verdadeiro homem. A verdade não se nega, mas cada um tem uma verdade. Como que eu posso entender a verdade como proteção? Como me interesso muito pelo estudo da não violência, eu resgato aqui um pouco do ensinamento daquele distinto senhor Mohandas Gandhi, quando ele traz o princípio da Satyagraha, né? A Satyagraha como o poder da verdade, né? A firmeza, a constância da verdade. E para o praticante da Satyagraha existe uma regra fundamental, que é nós desconsiderarmos qualquer tipo de estratégia na nossa vida que tenha alguma questão escondida. O Gandhi, ele traz essa necessidade de nós olharmos para a verdade como aquilo que não tem nada encoberto, que não existe estratégia oculta, que não existe interesse disfarçado. E eu tenho procurado fazer isso da minha vida e por vezes não é fácil, porque em alguns momentos a verdade ela pode ser dolorida mesmo, né? Então, como que nós podemos comunicar essa verdade, essa transparência total na nossa existência? Esse é o estudo que eu estou na batalha e acredito que vão algumas vidas nesse estudo. Mas eu entendo que a grande proteção que nós temos é nós sermos o mais transparente possível. E por vezes é necessário nós nos recolhermos e pensarmos em estratégias que sejam adequadas para que essa verdade venha à tona. Mas acredito muito que aquilo que nós fazemos no escondido depois volta para nos cobrar. E quando nós fazemos escondido e isso vem à tona, nós perdemos a verdade. E os sentimentos que surgem em nós são sentimentos de vergonha, de constrangimento, né? Quando nos falta verdade, nos falta chão, falta estrutura. Então eu acredito que a verdade como proteção é para nós mesmos, né? Nós nos protegemos de nós mesmos e do mundo, das maldades,
dos atrapalhos, dos equívocos, quando nós somos extremamente transparentes nos nossos propósitos. Acredito que só a transparência não seja suficiente, mas nós podemos olhar para o mundo e para tudo o que acontece com um olhar de curiosidade e aceitar que, se isso é verdade para mim, existe a verdade que é a verdade do outro. E eu posso olhar para essa verdade do outro com curiosidade, não com necessidade de me impor diante do outro. Se eu abro essa visão curiosa e investigativa para a verdade do outro, eu tenho muito que aprender. E eu me protejo dessa maneira também. Na posição de quem é aluno, eu tenho certeza que eu me protejo. Eu estou mais resguardado dessa maneira. E eu acredito que é isso. Já acho que falei bastante. Estou aqui nas matas de São Sebastião e mando uma saudação aí para toda a Irmandade que está acompanhando e organizando o Encontro Nossa Cultura, e que a gente possa se fortalecer cada vez mais nessa verdade, na transparência das nossas ações, na não violência, no respeito, no entendimento. Que Deus nos ajude e vamos adiante. Boa sorte aí para todo mundo. Quem puder, fique em casa. E tamo junto, Irmandade. Uma grande honra estar com vocês aí. Parabéns para todos os organizadores e organizadoras. Muito bacana a iniciativa.